Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje falando sobre hematologia. Nós vamos conversar aqui na hematologia sobre os cânceres do sangue, né? Leucemias, um pouco ainda de anemia e também da transfusão de sangue. E para falar sobre esses temas, eu convidei a doutora Soraya Romanini, que é médica graduada na Uniderp em 2005. A doutora Soraya fez residência em clínica médica em 2007 e 2008 na Clínica Campo Grande e depois especializou-se em hematologia, fazendo residência na PUC de Sorocaba. A doutora Soraya atualmente trabalha no Hospital Regional, ela é médica concursada ali naquela instituição. Ela é professora da Uniderp, onde ela foi aluna, também na área de hematologia. Ela é coordenadora da Agência de Transfusão Sanguínea do Hospital de Câncer Alfredo Abrão e da CACEMES. Doutora Soraya, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar mais uma vez sobre a hematologia e também sobre a anemia. Naquele nosso programa ficou alguma coisinha sobre anemia, que a gente gostaria de esclarecer, até porque nós temos muitos adeptos das corridas hoje, que é uma prática saudável, inclusive. Mas as mulheres, de uma maneira geral, elas ficam anêmicas porque elas correm. É verdade isso, não? É verdade, doutor Evandro. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui na TV Conceito, na companhia do senhor. As mulheres, sim, elas são, como sempre, né, uma população bem suscetível à anemia. Anemia. As corredoras em especial, com relação, principalmente pelo impacto. Esportes de alto impacto, principalmente a corrida. O que acontece? Pode ocorrer a lise, a quebra da hemácia, né? Então, isso acaba fazendo com que a hemácia se rompa e com isso perde-se ferro. Então, é uma anemia hemolítica também, não autoimune, não é o organismo que leva a essa anemia, é uma causa mecânica, o impacto no solo repetidamente. Geralmente são corredoras profissionais, até em muitos casos, que correm com frequência e grandes distâncias, e desenvolvem carência de ferro pela perda contínua desses glóbulos vermelhos, do conteúdo dos glóbulos vermelhos. Então, também é um caso que deve ser feita uma investigação minuciosa, porque não é porque ela é corredora que ela não vai ter outros problemas que levam à carência de ferro, mas o hematologista tem que saber levar em questão o fato de ser corredora de alta performance e que isso pode ser uma causa. Então, o que nós fazemos nesses casos? Tratamos a carência de ferro. Se for uma anemia importante, orientar, às vezes, a prática de exercícios físicos que não sejam de alto impacto. Pelo menos no período em que esteja tratando. Se a corrida for mesmo imprescindível para a pessoa, procurar adaptar calçado adequado, o lugar onde é realizada a corrida, quer dizer que a o frequência. impacto da corrida já é o causador da anemia. Sim. Interessante isso. Da anemia do corredor é a principal causa. É o impacto. Então, a adaptação do solado, a adaptação do solo onde é realizada a corrida, a frequência, a intensidade, isso é muito importante. Geralmente esse pessoal que corre é o pessoal meio obsessivo, né? E eles treinam muito, e principalmente as mulheres, né? E a competição é grande, uma quer ganhar da outra e também, enfim. Então, dificilmente a gente consegue mudar essa concepção. Aí talvez seja bem mais interessante tratar e repor as carências, né? Um outro assunto, doutor, interessante é que, de uma maneira geral, as pessoas têm aquela crença de que a anemia vira leucemia. É verdade isso, não? É mentira, é mito. É mito. É mito. Na verdade, são doenças distintas. Uma é anemia por carência de algum componente, alguma vitamina, o que na maioria das vezes é mais frequente. A leucemia é uma doença distinta, uma doença
que, claro, a anemia faz parte Faz da parte da apresentação leucemia. da leucemia, mas desde o início é uma leucemia. O paciente ele tem anemia porque a célula doente, a célula da leucemia, passa a tomar conta do espaço da medula óssea. E com isso O a que medula é óssea... leucemia, doutor? Leucemia, Explica para nós. Leucemia é a produção de células anormais pela medula óssea. Células leucêmicas são glóbulos brancos doentes que se reproduzem anormalmente, num número e numa frequência muito alta. Essas células tomam conta da medula óssea, onde a medula óssea, a medula óssea é o tutano do boi. Aquela é parte a nossa medula gordurosa. óssea, justamente. Não, é a nossa fábrica de sangue, que fica no interior dos ossos longos no adulto. As células leucêmicas passam a tomar conta da medula óssea, ela não produz mais células vermelhas, nem leucócitos, nem plaquetas normalmente. Então, Então o indivíduo tem tendência a sangrar, a sangrar, tem fica infecções. branco, pálido, sangra, perde o pouco que tem. Sim. É uma questão de espaço. As células doentes tomam conta de todo o espaço viável da medula. E com isso não se produz mais células sãs. Então, por isso que, é claro, o paciente com leucemia tem anemia. Mas isso não era anteriormente uma anemia que se transformou em leucemia. Por que a gente tem leucemia, doutora? Tem uma explicação? Ou ainda está escondido atrás da cortina do segredo das neoplasias, seja dos cânceres de uma maneira geral? Explicações existem, muitas são mutações que ocorrem espontaneamente. Mas são... ambiente dificilmente causa, a não ser que ambiente seja... pode sim estar presente, como por exemplo, às vezes pessoas que são muito expostas a inseticidas, pesticidas. Por exemplo, no Japão, a ocorrência de leucemias foi muito alta depois da bomba atômica. Né? Então, é claro que grandes ocorrências, grandes acidentes ambientais... Chernobyl justamente, na Rússia aquela vez. Justamente. Então, são fatores ambientais são importantes, mas na maioria das vezes são mutações genéticas que ocorrem espontaneamente. Na maioria dos casos, nós não conseguimos identificar um fator externo, mas hoje em dia nós conseguimos identificar as mutações. E não são herdadas, doutor. Isso é muito importante. Muitos pacientes com leucemia têm essa preocupação. Achar Doutora, que eu vou transferir essa informação genética para os meus filhos? Não. É sempre uma reprodução de célula que numa determinada possibilidade pode acontecer uma mutação e aí distorce toda a linhagem posterior. Vocês viram que é muito importante, a doutora Soraya vai continuar conosco aqui. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí.